Olá, muito boa tarde. Neste dia em que nos centramos na interpretação dos textos litúrgicos lidos nas Eucaristias Dominicais, queremos desta vez olhar também a Bíblia e perceber como esta pode ser uma boa companhia de férias. É nesse desafio que contamos com a presença entre nós do Padre Nélio Pita e do Padre Robson de Cruz, párocos em Lisboa. Boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais connosco. Por estes dias, muitos estão de férias, gozam merecido descanso depois de um ano de atividades profissionais, de trabalho. Podem agora respirar e gozar de um cotidiano mais calmo. Até que ponto é que a Bíblia pode constituir, Padre Nélio Pita, um companheiro de férias, um livro de leitura para estes dias de repouso? De facto, nós vivemos vidas muito atarefadas e durante o ano, provavelmente muitos de nós pensamos em quando eu tiver tempo vou ler este livro, aquele romance, vou ver aquele filme, vou dar aquele passeio. E as férias, de facto, é uma espécie de tempo no qual concretizamos sonhos que foram sendo acumulados. E a Bíblia é, de facto, um livro que pode realizar esta expectativa, porque a Bíblia tem todas as histórias. Como sabemos, reúne todos os estilos literários, tem histórias de todos os temas, sei lá, o tema mais apocalíptico, o tema mais histórico, tem poemas, tem tudo o que é humano reflete-se neste livro, livro que nós consideramos o livro sagrado. Para nós, e para mim em particular, Padre, é importante porque muitas vezes nós nos centramos apenas em excertos da Sagrada Escritura e não lemos de uma forma continuada. E é importante, de tempos a tempos, ler de uma forma continuada, debruçarmos sobre textos que em geral não aparecem na liturgia, para que não fiquem na penumbra. Mas ainda, pensar na Bíblia como um livro de férias também faz-nos precisamente pôr sobre a mesa um livro que muitas vezes está na estante. Nós temos um certo respeito pela Bíblia e às vezes é um respeito de que não queremos estragar, não queremos danificar, queremos poupar este livro porque parece maçudo, porque parece impossível e vamos adiando a abordagem à Sagrada Escritura. Então, trazer para as férias é fundamental. Padre Robson, de que forma é que podemos abordar a Bíblia como um livro de férias? Digamos assim, não sei se será uma leitura contínua. A Bíblia é desde logo também uma biblioteca, porque comporta vários livros. Ler algum deles, no seu entender, como devemos fazer esta aproximação a este grande desafio que é ler a Bíblia? Acho que depende também da própria apetência de cada um. Nós vivemos, por exemplo, numa época da falência das grandes narrativas, portanto, nós não temos um modelo cultural, ou um modelo político, ou um modelo social muito unificado e, portanto, nós vivemos experiências fragmentárias. A Bíblia proporciona, a partir de histórias muito concretas, muito realistas, não é? Vidas de pessoas concretas. E eu acho que, para quem quiser começar, essas pequenas histórias ajudam muito. Se me perguntasse quem quiser começar pelo Novo Testamento, eu pegava o Evangelho de São Lucas. Talvez seja aquele onde mais facilmente nós podemos perceber, não é, como aqueles discípulos de Jesus são envolvidos, não é, numa relação única com o Filho de Deus, mas nem por isso perdem a sua humanidade e, portanto, vemos ali as suas reações, até os comentários do evangelista, as suas atitudes, não é? Quem pegasse no Antigo Testamento, começar de Abraão até Jacó, pelo menos, quer dizer, ficava com uma panorâmica de como Deus realiza coisas grandes no meio de muita resistência humana, não é? E muita ambiguidade. Mas ainda, quem tem um gosto estético um bocadinho mais refinado e procura coisas leves, mas ao mesmo tempo inspiradoras, nós não temos muita tradição, sobretudo na nossa liturgia católica, de ler os textos sapienciais. Por que não pegar num livro dos Provérbios, não é? Porventura, mesmo num livro de Ben Sirá, não é? Porque não é leitura para mais de 5, 10 minutos, porque aquilo tem que ser pensado, muita poesia, não é? Mas ajuda muito a pessoa com pequeninas frases, com pequeninos provérbios, ditados, não é? Aprender a olhar o mundo de outra forma.
E são leituras que, parecendo muito ligeiras, apesar de tudo, são muito densas, não é? Quem tivesse uma preocupação mais histórica, não é? Acho que seria fundamental ler aquela secção do primeiro livro de Samuel até o segundo livro dos Reis, porque vai compreender muito da experiência dramática de Israel, que é ter um Deus tão bom, uma lei tão bonita, e porque que são voltados ao fracasso, porque que tudo falha e vão para o exílio, não é? Depende um pouco disso. Segundo, eu acho que a leitura, a pessoa não deve partir do pressuposto que tem que ser um cientista ou tem que ser um especialista de arqueologia ou de história para compreender tudo. São Francisco de Assis dizia que era preciso ler o Evangelho sem glosa, ou seja, a capacidade de ler demoradamente um texto. Padre Nélio dizia, lê-lo até com alguma continuidade. Às vezes ajuda-nos muito mais do que vivemos apenas de imagens e recordações simbólicas que muitas vezes nem sequer estão presentes no texto literário. Lembram certamente como o Papa Bento XVI chocava algumas pessoas por causa da vaca e do burro no presépio, não é? É assim, quem não lê o texto bíblico absolutiza representações plásticas que nem estão no seu texto, não é? Por outro lado, nós temos edições de bolso da Bíblia. Muito da experiência de férias até pode ser turismo, não é? Onde as pessoas vão visitar monumentos religiosos. Em Portugal e fora de Portugal também, muitas das nossas igrejas têm painéis cênicos, não é? Com ilustrações bíblicas. Sei lá, vemos uma igreja com painéis de azulejos relativos à vida de Jesus. Às vezes, acompanhar-se da Bíblia e reler aquela obra plástica à luz do texto ajuda-nos também a perceber como em cada época, em cada contexto cultural, as pessoas expressaram uma forma singular de reinterpretar o texto bíblico na sua época. E hoje nós falhamos disso também. Acho que esses percursos culturais são muito sugestivos porque nós temos, de facto, um património riquíssimo, concretamente aqui na Europa, né? E às vezes um bocadinho de atenção, ter o texto bíblico, olhar para a obra, perguntar como é que alguém, lendo aquele texto, foi capaz de representar daquela maneira, torna sempre uma fonte muito sugestiva, não é? E o Espírito Santo é o grande guia da próprio aprofundamento da palavra. Podemos ler a Bíblia como curiosidade, essa leitura mais leve de férias, mas estou convencido que a prática do texto bíblico torna também mais fácil a ação do Espírito, que é o verdadeiro intérprete. Já agora, neste sentido, acho nós não podemos esquecer que a nossa cultura, a cultura europeia, é uma cultura com uma matriz claramente judaico-cristã. E estas narrativas, como acabou de fazer referência o Padre Robson, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus, portanto, tudo isto foram narrativas que moldaram a nossa cultura. É impossível praticamente entrar num museu com uma certa relevância e não encontrar o tema religioso. Não é possível ouvir um concerto, 2 concertos de música mais clássica e não interpretarmos, não percebermos que há também música litúrgica, uma missa, um Te Deum, um salmo. Portanto, toda a nossa cultura está marcada pelas narrativas, pelas lendas, pelas mensagens, pelas histórias, pelas parábolas da Sagrada Escritura. E, portanto, revisitar o texto é fundamental para percebermos um bocadinho de onde vimos, quem somos e para onde queremos ir. Mas esta possibilidade de ler o texto, quando nós lemos um texto, e por isso a Sagrada Escritura não é apenas um texto para crentes, eu acho perfeitamente que um homem que não seja crente, que não acredita em Deus, possa ler o texto e possa dialogar com o texto e possa ser habitado pelas personagens, pelas paisagens, pela palavra da Sagrada Escritura. Portanto, nós, quando lemos o texto, nos tornamos habitados por essas personagens, por essas palavras, por essas paisagens, por essas mensagens e também passamos a habitar esse texto. Há, digamos, uma interação entre estas duas realidades. E lembro-me que Santo Gregório dizia: as palavras divinas crescem com quem as lê. À medida que eu vou lendo, vou crescendo, vou ganhando outro sentido para a vida e, ao mesmo tempo, vou interpretando de outra forma. Quando uma pessoa diz:
e às vezes ouvimos esta expressão um bocado lamentável, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma leitura. Significa que algo está mal. Isto é, não houve esta interação com a palavra e esta palavra não enriqueceu. A forma como ela lê a palavra de Deus, digamos, ficou paralisada, ficou cristalizada. E quando eu leio a palavra de Deus, há uma relação dinâmica que se estabelece com essa palavra, que hoje leio de uma maneira, daqui a um ano posso ler de outra forma, porque há aspectos que eu não foquei, que agora sublinho. Finalmente, também, o que eu acho muito bonito, muito interessante, é que a palavra de Deus é a história de Deus e dos homens, mas é uma história que se estende até à minha vida. Isto é, a minha vida, a vida do mundo atual, é, no fundo, uma espécie de continuação desta história que começou com Abraão, com Isaac, e por isso que o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus de Teresa d'Ávila, de Santo Inácio, de São Vicente, é o Deus da Igreja. Padre Robson, a Bíblia é desde logo um tratado de antropologia, está lá tudo, não é? As violências, os ódios, as invejas, o amor, o carinho, perpassa por aquelas páginas tudo aquilo que o homem é, do melhor e do pior. Curiosamente, comparado com outras literaturas religiosas da Antiguidade, a Bíblia explora muito pouco o fantástico, não nos dá notícias do mundo divino, não abusa de descrições assim, mais ou menos esotéricas, né, de figuras angélicas. Pelo contrário, o que conta é uma escolha de Deus, Ele quer uma relação de aliança com os homens, e como nós complicamos tudo, não é? E isto é curioso, porque nenhuma figura é poupada. Abraão não é poupado, Deus faz numa promessa e ele tenta, por tudo, manipular a forma como Deus vai cumprir, e nós vamos percebendo, cada vez que o homem torna-se um obstáculo para Deus, complica a sua própria vida, não é? São Pedro, não é? É o discípulo amado de Jesus e nem por isso, não é? Facilita muitas coisas com o Mestre, e, portanto, as palavras mais duras do Evangelho aparecem até no contexto. E, nesse aspecto, a Bíblia restaura essas tais narrativas que hoje em dia são difíceis do ponto de vista teórico, sistemático, porque é muito fácil eu me identificar com cada uma daquelas personagens, capaz de perceber que em mim habita coisas maravilhosas e coisas muito baixas também, que eu sou capaz do melhor e do pior, e que nem por isso Deus desiste de mim. E isso é o testemunho universal da Bíblia. Quem é capaz de fazer essa ginástica, ou seja, incorporar em si, na sua própria vida, viver a vida daquelas personagens, vai perceber que a distância de 3.000 anos, de 2.000 anos, é demasiado pequena. Porquê? Porque, no fundo, os problemas não mudaram tanto assim. As nossas dúvidas, os nossos obstáculos, as nossas resistências não são muito diferentes daquelas dos discípulos de Jesus e das personagens que o prepararam. Muito bem. O próximo domingo será o 18º do tempo comum, no tempo que nos resta. Importa ainda espreitar o Evangelho de São João. Vamos agora, então, escutar este trecho escolhido pela liturgia para este domingo. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo, no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, como chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo,
Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Padre Nélio, temos aqui novamente aquela ambição da satisfação da necessidade mais elementar do alimento e Jesus que contrapõe então com a tal imaterialidade e a necessidade de olhar além do alimento físico. É isso que perpassa um bocadinho também por esta leitura do Evangelho de João. É interessante que nós começamos a ler o 6º capítulo do Evangelho segundo São João a semana passada e vamos continuar a ouvir excertos deste mesmo capítulo ao longo destes domingos, num ano em que nós somos acompanhados por o evangelista Marcos. Marcos é o evangelista mais pequeno e por isso, se calhar, não sei se foi essa a motivação, a inserção deste capítulo de São João. Interessante também verificar que, ao contrário dos evangelistas sinóticos, João não descreve a instituição da Sagrada Eucaristia, da Eucaristia, mas faz este grande discurso em torno do pão da vida, portanto, da Eucaristia. Na semana passada, nós escutávamos precisamente o milagre da multiplicação dos pães, o sinal, e agora Jesus começa a explicar uma outra dimensão. E, para situar um bocadinho ainda, nós todos mal nascemos, procuramos um alimento. Quando um bebê nasce, ele vem naturalmente programado para procurar alimento. Encosta só ao peito materno e começa a alimentar-se. E a nossa vida organiza-se muito em torno, precisamente, da satisfação das nossas necessidades básicas. E para satisfazer as nossas necessidades básicas, nós nos aliamos a outros, nós combatemos e sabemos muito bem que este combate muitas vezes faz vítimas, aqueles que não são fortes ficam excluídos, mas esta é, digamos assim, a esfera da natureza, uma esfera. E Jesus diz aos seus interlocutores, aos homens do seu tempo, vós procurais-me, e diz-lhe de uma forma clara, eu imagino Jesus dizer isto olhos nos olhos da multidão, vós procurais-me não por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu represento, mas porque, e usando uma linguagem mais crua, mas porque enchestes a barriga, porque ficaste satisfeitos. E Jesus diz que a vossa vida não ande em torno apenas dos aspectos que são a materialidade, o alimento transitório. Jesus propõe uma ordem que vai para além da ordem da natureza. Vai para além da ordem da natureza, que é a ordem espiritual. Evidentemente que nós não podemos prescindir da ordem da natureza. Eu acho que a sociedade que nós, cristãos, devemos trabalhar é a sociedade em que estas duas ordens coexistem, porque precisamos desta dimensão da natureza, satisfazer as nossas necessidades, mas também não vivermos apenas nesta dimensão, porque o homem é chamado a muito mais. E precisamente Jesus vem dizer aos seus discípulos e a cada um de nós que há uma fome e há uma sede da eternidade de Deus que nós não podemos esconder sob pena de estarmos obcecados com o alimento material. É isso que Jesus vem nos dizer e nós não podemos esquecer ainda hoje. Padre Robson, Jesus é o verdadeiro alimento. Para o homem compreender essa dimensão, deve aderir, deve descobrir, deve viver segundo os mandamentos desse mesmo Sim, que Jesus lhe propõe na vida. É bonito, mas é assim, o Evangelho deste domingo valoriza esse percurso para descobrir que Jesus é o verdadeiro pão do céu com 3 perguntas. E, portanto, nós vemos que a multidão faz 3 perguntas a Jesus. Não é? A primeira é: como chegaste aqui? Eles tiveram que dar a volta ao lago e Jesus provavelmente aproveitou a pequenina elevação naquela península dentro do mar de Tiberíades, não é? E estava do outro lado antes que eles dessem a volta de barco. Segundo, que devemos fazer
não é? Para trabalhar nas obras de Deus, ou seja, para ultrapassar o nível primário, digamos, das necessidades básicas da sobrevivência, o que é que devemos fazer? Terceiro, que sinais realizas para que acreditemos em ti? E é curioso porque o evangelista põe essas 3 perguntas na boca do povo para mostrar também qual é o nosso percurso, ou seja, como é que nós chegamos até a pessoa de Jesus. Como é que nós percebemos que ele é um Deus não manipulável, não controlável. Não se trata de fazer umas rezas ou umas ações de culto e temos a garantia que temos Deus ao nosso serviço. Pelo contrário, nós é que devemos seguir atrás dele, sempre famintos e à procura da palavra que ele ensina. A essa pergunta, como chegaste aqui, Jesus põe o dedo na ferida. Aquilo que nos move, muitas vezes, são as necessidades básicas, não é? As necessidades básicas de conseguir, digamos, sobreviver, de conseguir ter alguma estabilidade na vida, até porque as dificuldades, quantas vezes nos dão a sensação de que a vida está em risco. Segundo, que devemos fazer para trabalhar as obras de Deus, não é? E Jesus responde exatamente, não é? Fazer a sua palavra e, portanto, remete que esse Deus não manipulável, não é? Revela-se através da palavra e é aprendendo dele com humildade e aceitando que ele nos dá uma alternativa a tudo aquilo que se calhar já sabíamos, que a nossa cultura já valoriza, que é o senso comum. Jesus nos dá a alternativa na sua palavra. Terceiro, que sinais dá para que acreditemos em ti? É curioso porque eles acabaram de perceber que Jesus era o dador do pão. Certamente sentiram que no deserto não é fácil arranjar pão para uma multidão. Por que duvidam dos próprios sinais? Perguntam qual é o teu currículo para que a gente possa entregar a vida a ti e a tua palavra, né? E Jesus diz, quer dizer, o verdadeiro sinal é que ele é que é o pão da vida. O único que pode saciar a fome no interior do coração humano. E acho que isto que é bonito no Evangelho. Vai-nos conduzindo juntamente com o povo, né? Ficam então estas linhas de força. Muito obrigado, Padre Robson Cruz, Padre Nélio Pita, pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia, a Bíblia e toda a sua carga de fé e de história, proposta também de leitura nestes dias que para alguns são de férias. A encerrar, lembro que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.